Então, assim, como eu falei, tá aqui falando, a gente já terminou o conteúdo de gramática, e esse é o assunto que encerra a primeira avaliação, certo? Vamos começar agora, automatoapilha, que é o assunto da segunda avaliação, ok? Então vamos a ele. Eu nunca tinha usado slide informais, mas dessa vez eu preparei aqui um slidezinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Olha, autômatos a pilha. Autômatos. Estão vendo o slide? Sim? Sim. Sim, pronto. Opa. IEP. IEP. Muito bem. Sim, agora é certo. Vamos lá, então. Começando o assunto da segunda avaliação, autômatos a pilha. Certo? Então, vamos relembrar um pouquinho do autômato finito. Né? O autômato finito, o poder dele se limitava-se às expressões regulares, que eram aquelas expressões que não tinham expoente n, certo? Então, o poder do autômato tinha esse limite de expressões regulares. Por quê? Porque o autômato não tinha memória. Faltou memória ao autômato. Ele não tinha como se lembrar de quantos zeros eu li no primeiro N para poder ler no segundo N na mesma quantidade. Então faltava memória para o autômato. E aí, como faltava memória, o autômato finito não atingia, não conseguia fazer as expressões não regulares, que são aquelas que têm o expoente n. Muito bem. Então a gente optou por seguir para as gramáticas, que são mais poderosas. Nós temos as gramáticas regulares, que têm o mesmo poder do autômato finito, e as gramáticas livres de contexto, sensíveis ao contexto, que são mais poderosas. Muito bem. Pronto. Mais participantes chegando aí. Agora está com esse negócio de aprovação. Antigamente não tinha aprovação, não. Agora estão aprovando os participantes. Tem que ficar aqui atento às aprovações. Muito bem. Então, a gente optou por gramática, porque gramática era o mais poderoso. Só que o pessoal do autômato disse assim: não, rapaz, esse negócio aí de mais poderoso, vamos aumentar o poder do autômato. Como? Incluindo estruturas de memória ao autômato, certo? Estruturas formais, estruturas de dados, né? Estruturas de dados que pudesse atribuir memória ao autômato. E aí foi pensado várias estruturas de dados. Nós temos a fila, a lista, nós temos árvores, nós temos o grafo, né? Mas a estrutura mais indicada, a estrutura que a gente vai utilizar, a estrutura que é utilizada, né, na literatura é a pilha. É a pilha. E aí o nosso autômato finito vira o autômato a pilha, certo? O autômato a pilha. Então, o autômato a pilha é o autômato que a gente conhece somado às estruturas de pilha. Para quem não se lembra, pilha é uma estrutura de dados onde o primeiro que entra é o último que sai, certo? O primeiro que entra é o último que sai. Muito bem. Então, nós temos aí, em relação ao poder, vamos falar um pouquinho de poder. O poder das gramáticas regulares é o mesmo do autômato finito, certo? Deixa eu... Peraí, peraí, faltou só uma coisinha aqui. Não. Opa. Pronto, então o poder do autômato finito é igual ao das gramáticas regulares, certo? As gramáticas livres de contexto têm o mesmo poder do autômato a pilha com uma pilha. Então, se eu incluir uma única pilha no autômato, eu tenho já um autômato a pilha, e esse autômato a pilha vai ter o mesmo poder das gramáticas livres de contexto. Se eu aumentar duas ou mais pilhas, aí eu vou ter o mesmo poder das gramáticas sensíveis ao contexto, certo?
Então, em termos de poder, o das gramáticas sensíveis ao contexto, eu preciso, para representar uma expressão sensível ao contexto, eu vou precisar de pelo menos 2 ou mais pilhas, certo? Na nossa disciplina, nós só vamos trabalhar com os autômatos, a pilha com uma pilha, certo? Nós não vamos trabalhar com 2 ou mais pilhas. Então, nosso escopo da disciplina inteiro é o autômato a pilha com uma única pilha. Ok, pessoal? Sim? Respondam aí sim. Sim. Certo. Certo, beleza. Aqui no chat, sim, sim. Muito bem. Certo. Eu preciso do feedback, porque eu não estou vendo vocês, aí se eu não souber que vocês estão aí, eu vou achar que estou falando sozinho. Muito bem. O que é um autômato a pilha? Bom, a gente já viu o conceito de autômato finito e o de gramática, né? Vamos ver o que é formalmente, o conceito formal de autômato a pilha. Então, o autômato a pilha é uma cétupla. É uma cétupla formada por conjunto de estados, alfabeto, estado inicial, conjunto de estados finais e a função de transição. Esses 5 elementos que estão aí na tela são os mesmos elementos que formam o autômato. Então, o nosso autômato a pilha é o autômato normal que eu já tenho, mas acrescido dos elementos da pilha, certo? Então, os 5 elementos iniciais, a gente já conhece eles, são os do autômato finito. Certo. Só que no autômato a pilha eu incluo 2 novos elementos, né? Que é o alfabeto de pilha, tudo que vai estar escrito na pilha, tudo que pode ser empilhado, faz parte do alfabeto de pilha, e o topo inicial da pilha. O topo inicial da pilha, que é o Z0, o Z inicial, que é o que marca o topo inicial da pilha. Então, aí é o conceito formal do autômato a pilha, nessa cétupla, formada por esses elementos aí, ok? Os 5 do autômato, mais o alfabeto de pilha e o topo inicial de pilha. Convenções, certo? Primeira coisa, o autômato a pilha, diferente do autômato finito, o autômato a pilha, a gente não vai representar ele por bolinhas, aquele diagrama de estados, né, com bolinhas e tracinhos. O autômato a pilha, nós vamos usar tabelas. Então, para fazer nosso autômato a pilha, nós vamos fazer uma tabela. Nas linhas da tabela vai ter o quê? O estado atual e o topo atual da pilha. Então, no começo, quem é o estado atual? O estado inicial, né? O Q0. Eu estou no Q0. E quem é o topo da pilha? Z. Já falei que Z, né, é o topo da pilha. Então, são os elementos que a gente vai ter inicialmente nas linhas. Nas colunas, nós vamos ter os elementos do alfabeto e o vazio, incluindo o vazio, né? Então, o alfabeto 0 e 1, ou 0, 1 e 2, tal, incluindo o vazio. São os nossos elementos das colunas, são aqueles que vão estar na tabela lá, marcando essas colunas aí. Certo? Aqui embaixo você vai ver aqui uma figurinha que mostra como vai ser o nosso autômato a pilha, certo? No formato aí de tabela mesmo. O Q0 vai ser o nosso estado inicial. Então, como sempre, o Q0 continua sendo sempre o estado inicial. E assim, o autômato a pilha permite vários estados finais, mas nós só vamos precisar de um. Então, não importa se a gente tem união, com vários elementos, com um estado compartilhado e tudo, só vamos ter um estado final. E ele nunca vai ser o estado inicial, certo? Ele nunca vai ser o estado inicial. Opa, tem mais participante aqui. Ele nunca vai ser o estado inicial e ele nunca vai ter saída. Ele é um sumidouro, né? Esse estado final nosso, o autômato a pilha, ele vai ser um sumidouro. Ele só recebe. Nenhuma transação sai do autômato do estado final, desse estado final único. O topo da pilha é o Z, certo? Vamos chamar sempre de Z o topo inicial da pilha, esse Z0 aí, vai ser sempre Z. Como o Z ele está na pilha, ele foi empilhado, né? Ele já está lá na pilha, então ele vai ter que estar presente no alfabeto de pilha. No mínimo, ele vai ter que estar presente no alfabeto de pilha. Alguma pergunta, pessoal? Até agora não. Muito bem. Muito bom. Então vamos lá. Como é que se processa a figurinha aí? Como é que se processa o autômato a pilha? Então, antigamente, antes de se inventarem os números, como é que um fazendeiro contava seu rebanho? Certo? Vou relembrar aqui para que a gente possa entender como é que funciona o autômato a pilha.
Então imagine que eu quero contar o meu rebanho, tem aqui as ovelhinhas, né? E eu tenho, o que eu fazia? Eu botava uma cerca no meio do terreno, na metade da minha propriedade. Fazia uma cerca, deixava as ovelhas tudo de um lado. E aí eu abria a cerca, ia passando de uma em uma, e eu ia colocando umas pedras dentro do saco. Cada ovelha que passava, eu botava uma pedra dentro do saco. Quando passava todas as ovelhas, eu sabia quantas eu tinha pela quantidade de pedras no saco. Eu não sei, eu não tinha números, né? Os números não foram inventados, mas eu tinha aquele molde de pedra que representava, cada pedra representando uma ovelha. No final do dia ou no outro dia, eu fazia o caminho contrário, mandava as ovelhas voltarem para o curral inicial, certo? E aí ia tirando pedras da sacola, certo? Se sobrasse alguma pedra na sacola, é porque alguma ovelha fugiu, alguma ovelha morreu e ela não conseguiu voltar. Aí sobrou pedra na sacola. Se acabou as pedras e ainda tinha ovelha passando, é porque entrou ou nasceu alguma ovelha ou entrou de fora do meu rebanho, que não era minha, entrou de fora e tal. Então, com essa sacola de pedras, eu conseguia contar quantas ovelhas tinha no meu rebanho. E assim é que eu faço para representar o tomatopilha. A pilha é esse meu saco de pedras. Eu vou colocando essas pedras no N, no primeiro N, são dois N. Lembrando que a gente vai trabalhar somente com expressões livres de contexto. E o livre de contexto, as expressões só tem dois N's, né? Um primeiro N, que vai ser o N do empilhar, onde eu vou colocar as pedras dentro da sacola, ou seja, quando eu vou empilhar elementos na pilha. E o segundo N, quando eu vou desempilhar, quando eu vou retirar os elementos da pilha. Se a pilha estiver vazia, ou seja, não tiver nem sobrado, nem faltado elementos, é porque a minha cadeia é válida, certo? Então, no tomatopilha, para validar uma cadeia diferente do automato finito, eu preciso de duas condições. No automato finito, para uma cadeia ser válida, bastava ela começar no inicial e parar no estado final. É um caminho entre o inicial e o final. Bastava ser um caminho entre o inicial e o final, eu tinha a cadeia válida. No tomatopilha, só isso não é suficiente. Eu preciso que a cadeia comece no estado inicial e termine no estado final. Mas, além disso, eu preciso que a pilha esteja vazia. Eu preciso que a pilha esteja vazia. Então, com a pilha vazia e a cadeia chegando no estado final a partir do inicial, aí eu vou ter uma cadeia válida. Então, são duas condições para validar a cadeia. Ela chegar no estado final com a pilha vazia. E quando eu falo pilha vazia, quer dizer que eu não posso nem sobrar e nem faltar elementos. Isso é a pilha estar vazia. E eu vou usar a pilha assim como os antigos usavam para contar seus rebanhos, né? Botando as pedrinhas de um lado, no primeiro N, né? No caso são dois N's, no primeiro N vou colocando as pedrinhas, vou empilhando meus elementos, e no segundo N eu vou desempilhando os elementos. Aí eu espero que zere, né? Se a quantidade for a mesma, ele vai zerar e a minha cadeia vai ser validada se chegar no estado final. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho essa expressão aí, uma expressão que não é regular, né? Ela é livre de contexto, a gente sabe disso. E eu quero fazer a minha tabela. Eu vou cortar aqui, porque eu não consigo escrever daquela forma. Eu preciso do editor aqui. Eu vou continuar aqui no PowerPoint, mas na maneira editável aqui, que eu possa mostrar a vocês direitinho, certo? Então está aqui meu automatoapilha, eu quero fazer automatoapilha aqui. Uma coisa, assim como na gramática, no automatoapilha, eu preciso escrever todos os elementos. Lá na gramática, sempre que eu fazia uma gramática, eu escrevia as variáveis, o alfabeto, a produção inicial e a opção de produção. Aqui no automatoapilha, todas as vezes eu vou ter que fazer a cédula inteira. Então, eu vou ter que colocar quem são os estados, quem é o meu alfabeto. Cadê o meu alfabeto aqui? Quem é o meu alfabeto? Oxe. Quem é minha produção inicial, quem é meu estado inicial, né? Que no caso vai ser sempre o Q0. Então, esses elementos aqui, estado inicial, esses elementos sempre vão ter que estar escritos
quando eu for fazer meu automata a pilha. Mas, a princípio, como eu não conheço a maioria deles ainda, deixa eu botar aqui Z0 e o alfabeto de pilha, né? Vou deixar assim, alfabeto de pilha. Esses elementos aqui, eles vão ter que ser escritos todas as vezes. Eu não conheço eles ainda, vou deixar eles aqui e vou fazer a tabela. Da tabela eu extraio quem é esses aqui. Alguns eu conheço, outros não. Ok. Então vamos fazer o automata-pilha para essa expressão aqui, certo? Então eu tenho aqui minha tabela, nas colunas, como eu falei, tem o alfabeto e mais o vazio, sempre vai ter o vazio também. E agora eu vou montar minha tabela. Primeira coisa, eu vou ter que trabalhar com uma cadeia. Diferente do autômato finito, eu nunca vou usar a cadeia minimal. A cadeia minimal, se eu usar aqui, vai dar errado, certo? Então eu tenho que usar uma cadeia que não seja minimal. Então eu vou colocar essa daqui, por exemplo. Podia ser outra. Qualquer uma que não fosse 0 e 1. Por quê? Porque 0 e 1 é a minimal. E se eu fizer com a minimal, vai dar errado, certo? Outra coisa. Depois que eu li os zeros e vi que depois de 3 zeros tinha 3 uns, vai ter os 3 uns, eu preciso me certificar que depois desses 3 uns não vai ter nada. Nessa posição aqui, eu tenho que me certificar que não vai ter nada. Então, para que eu garanta que não tenha nada, eu preciso aqui ler o vazio, certo? Se eu ler o vazio, depois da cadeia, eu vou me certificar que realmente a quantidade de zeros está igual à quantidade de uns. Certo? Então, vamos usar essa cadeia aqui como referência. Podia ser outra, só não podia ser a cadeia minimal. Ok? Essa cadeia é uma cadeia válida. A quantidade de zeros e a quantidade de uns é sempre a mesma. Nesse caso aí, 3. Ok? Tá claro que essa cadeia, eu escolhi ela de maneira aleatória. Poderia ser outra, exceto a cadeia minimal. Exceto a cadeia 0 e 1. Ok. Tem alguém aqui, mais participantes chegando. Deixa eu autorizar aqui, pronto. Então vamos lá. Vamos começar o meu automata a pilha, certo? Então eu vou começar lendo esse 0 aqui. Eu estou aqui, eu estou em Q0, eu estou em Q0 e o topo da pilha é Z. Aqui do lado eu fiz aqui minha pilha, vou deixar aqui, ó, tem Z no topo da pilha. O meu autômato começa sempre assim. Isso aqui é a parte inicial. Está sempre assim. O topo da pilha Z, né, o topo inicial da pilha, o resto da pilha está vazia. E eu estou em Q0, eu estou em Q0 com Z no topo. A tabela está indicando que eu estou no estado inicial Q0 com o topo Z, que é o topo da pilha, que eu posso olhar ali do lado como é que está organizado minha pilha. Muito bem. Aí eu vou ler esse 0 da cadeia. Eu vou ler esse 0 aqui, deixa ele vermelhinho. Estou lendo esse 0 aí, esse primeiro 0. Pergunta, esse 0 é obrigatório? O que é que vocês acham aí? Respondam aí, pelo chat ou pela voz mesmo. Esse 0 é obrigatório? É. Sim. Sim, muito bem. O pessoal está respondendo aqui que sim. Perfeito, pessoal. Um 0 é obrigatório. Né? O mínimo é igual a 1. Então, no mínimo, eu vou ter um 0 e um 1. No mínimo. Cadê minimal é 0 e 1. Então, esse 0 é obrigatório. Sempre que eu tiver um elemento obrigatório, eu vou mudar de estado. Então, Q0Z, lendo 0, que é esse 0 da cadeia que eu estou lendo, né? Eu vou para onde? Aqui, eu vou colocar 3 coisas. O estado para onde eu vou, 10 minutos, daqui a pouco eu abro, quando fechar eu abro outra lá, viu? Aqui vai ter 3 coisas, nessa posição aqui da tabela que está piscando aí. Vai ter o estado para onde eu vou, certo? Vai ter o elemento que eu vou substituir na pilha. Quem é que eu vou substituir na pilha? Então, quem está aqui vai trocar quem está aqui. Então, são esses 2 elementos que vão estar aqui. Eu falei 3, né? Desculpa, são 2 elementos. O estado para onde eu vou e o novo topo de pilha. Então, eu estou em Q0Z, lendo 0. Ele é um elemento obrigatório. Então, vou trocar de estado, vou para o estado Q1, certo?
E eu vou empilhar o meu primeiro elemento. Vamos lá. Eu vou empilhar o meu primeiro elemento. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar de N os elementos que eu posso empilhar, certo? Então, eu vou empilhar N, mas se eu deixar assim, só o N, o que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui na pilha, ó. Ele vai remover o Z e vai colocar o N. Não é isso que eu quero. Esse Z só vai sair da pilha quando eu ler aquele vazio lá do finalzinho da cadeia, ó. Esse vazio aqui. Esse Z é para garantir que depois de eu terminar a contagem, não tem mais ninguém, certo? Que a contagem bateu, que a quantidade de zeros e uns bateu. Esse Z serve para isso. Eu só posso tirar ele no final, quando eu acabar a expressão toda. Só que se eu deixar assim, do jeito que está aí, eu vou para o chat Q1, certo? E vou trocar o Z pelo N. E não é isso que eu quero. Eu quero empilhar o N, eu quero fazer isso. Então eu vou manter o N, manter o Z e empilhar o N. Como ele sempre lê da direita para a esquerda, então primeiro o Z e depois o N. Então o que eu fiz aqui na pilha? Ó, eu tinha Z, que é 0Z, fui para Q1, retirei o Z e coloquei NZ. Então eu retirei o Z, tudo que eu boto aqui substitui o que está aqui, substitui, apaga mesmo. Então se eu não quero perder o Z, eu devolvo o Z para a pilha, e empilho o N. Empilhando o N. Sempre da direita para a esquerda. Mantenho o Z no topo da pilha e empilho o N. Tá claro isso? Alguma pergunta, pessoal? Tá claro. Muito bem. Tranquilo. Então vamos prosseguir. Beleza, então esse aí foi o meu primeiro zero. Eu li aqui o primeiro zero, que é 0Z lendo 0, Q1, que é obrigatório, e NZ para poder empilhar o N. Muito bem. Eu agora estou no estado Q1, meu estado atual agora é o Q1, certo? Onde eu estou. Eu estava no Q0, li 0, fui para o estado Q1. Então agora estou no Q1, e o meu topo da pilha é N. Lembrando que o topo é esse elemento aqui, né? Só esse primeiro aqui, né? É o que está em cima, é o topo da pilha. Aí eu li outro 0, ó, outro 0. Tá aqui, vermelhinho aqui para vocês, outro 0. Esse 0, segundo 0, é obrigatório? O que vocês acham? Obrigatório? O Z fica embaixo do N. Sim, o topo da pilha agora é N. Diego perguntando ali, ó, se o Z fica embaixo do N. Sim, o Z é o topo inicial, ele vai ser a base da pilha todo o tempo. Então, sim, o N fica em cima do Z. Sempre lendo da direita para a esquerda, né? Lá na tabela, eu boto o Z no lado mais à direita, que é onde eu começo a ler. Certo? Ok, muito bom. Então, ele não é obrigatório, aqui Pedro está falando aqui que não é obrigatório, né? Correto, Pedro, esse 0 não é obrigatório, esse segundo 0 não é obrigatório. Então, Q1 lendo 0, eu continuo em Q1, eu não troco de estado, eu continuo em Q1, eu vou manter o N que está no topo da pilha, que eu não quero apagá-lo, e quero empilhar um novo N, certo? Então, empilhando um novo N. Então, Q1, NN. Ou seja, eu mantive o topo, esse que eu marquei aí, essa seleção que eu fiz aí, é o topo da pilha, então estou marcando ele. Ele é o topo da pilha. E esse outro N é o que eu empilhei. Então, minha pilha agora está assim, ó. Ou seja, estava assim. O que foi que eu fiz? Eu retirei esse N, devolvi ele para a pilha e empilhei o outro. Ou seja, eu li 2 zeros, tem 2 N's empilhados. Perfeitamente. Ok. Aí agora eu estou em Q1. Eu continuo em Q1, que eu não troquei de estado. E o topo da pilha ainda é N. Né? É esse N aqui, mas é N. É N. Certo? Então, Q1N. Lendo o outro zero. Já está aqui, né? Q1N, lendo 0, está aqui. Q1NN. Então, empilha outro N. Eu estou no loop aqui. Se eu tivesse mais zeros aí, botando N. Para cada 0, empilhava 1. Cada 0, empilhava 1. Isso aqui é um loop. É um laço, certo? Para cada 0 que eu tenho,
eu empilho um elemento na pilha, um N na pilha. Então, 3 zeros, 3 N's. Muito bem. Eu estou em Q1, ainda estou em Q1, né? Eu empilhei, mas não saí de Q1. O topo da pilha ainda é N, só que agora eu li 1. A minha leitura agora foi de 1. Esse 1 aqui. Esse 1 é obrigatório? Sim ou não, pessoal? Esse 1 é obrigatório? Sim. Sim. Muito bem, Pedro. Pedro é desenrolado. Pedro e Diego estão desenrolados demais. Não foi Pedro não, professor, que é isso? Hã? Que Foi Yuri, professor. Foi Pedro. Não, aqui no chat, meu amigo. Diego e Pedro só estão falando pelo chat, entendi. cara. Eu vi aqui o chat, meu amigo. Presta atenção, rapaz. Yuri também, tá ok? Aí no microfone aí. Valeu, Yuri. Eu tava só vendo aqui o chat, cara. Só vendo o chat. O pessoal tá falando de ciúmes aqui, ó. Muito bem. Então, Q1N, lendo 1, esse 1 é obrigatório, então eu vou para o estado Q2, certo? Só que agora eu vou desempilhar, lembrando que o segundo N, esse 1 aí, já é do segundo N, né? Aqui, ó, olha aqui a expressão, ó. Esse 1 é do segundo N, o segundo N faz o quê? Desempilha, é sempre assim. O primeiro N eu empilho e o segundo N eu desempilho, sempre assim. Então, esse 1 ele faz parte do segundo N. Ou seja, eu quero desempilhar o N. Então, Q2 vazio. Ou seja, eu estou substituindo esse N por nada, por vazio. Ou seja, desempilhei o N, retirei ele da pilha. Muito bem. Eu estou em Q2, mas o topo da pilha ainda é N. Ó. Eu estou olhando aqui para a pilha e meu topo é N. Né? O elemento do topo é sempre esse que está em cima aqui. Muito bem, ele é o topo da pilha. Aí eu li Q2N, aí eu li 1, esse outro 1 aqui. Eu li esse outro 1. O que acontece? Eu vou desempilhar aquele N. Não vou trocar de estado. Esse 1 não é obrigatório. Não vou trocar de estado. Então, Q2, vazio. Certo? Eu desempilhei esse N aqui. Q2 vazio. Agora, eu vou ler esse outro 1. Eu ainda estou em Q2. O topo da pilha ainda é N. Eu li esse outro 1 aqui. O que acontece? Já está aqui. Q2N, Q2N, lendo 1, Q2 vazio. Tchauzinho, N. Ok, eu tô em Q2 ainda, eu não saí de Q2. E o topo da pilha agora é Z. Opa. O topo da pilha agora é Z. Certo? O que acontece? Eu preciso garantir, eu li 3 zeros, depois li 3 uns. Beleza, a pilha retirou os elementos. Mas eu preciso da pilha vazia, ela tem que estar vazia, tem que estar limpa. Falta fazer o quê? O Z. E o Z serve para quê? Para eu confirmar realmente que não há nenhum elemento depois. Que não tem um zero ali depois ou uma ali depois. Certo? Eu preciso validar isso aí. Como é que eu valido isso? Eu preciso ler o vazio. Então, depois da cadeia válida, eu vou ler um vazio, que é obrigatório. Então, eu vou trocar de estado, Q3. E vou desempilhar o vazio, o N. Q3 vazio. Aí eu desempilho o Z e a minha pilha fica realmente vazia. Certo? E aí o Q3 é meu estado final, né? Então eu estou em Q3, meu estado final, com a pilha vazia. Agora eu posso preencher aqui esses elementos aqui, ó. Qs é Q0, Q1, Q2 e Q3. Certo? O alfabeto é 0 e 1. O estado inicial é Q0. Opa. Estado inicial é Q0. O estado final é Q3.